Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live e o tema é diferenças entre CLT, autônomo e CNPJ na ergonomia. Então esse é o tema da nossa live de hoje, do nosso conteúdo, e realmente é um tema muito importante porque eu me coloco no lugar do ouvinte. Por exemplo, quando eu me formei na minha faculdade, na minha graduação de base, eu não tinha a menor ideia dessas diferenças, eu não tinha mesmo, eu era muito crua nisso, muito mesmo. Eu não tinha a menor noção de que sim, eu poderia abrir meu próprio negócio de ergonomia. Eu achava que era algo de pessoas extraordinárias, eu achava que era algo para quem tinha 10, 20 anos de experiência. Eu sempre achei isso. E por lembrar disso, de como eu lembrava, de como eu me posicionava quanto a isso, da forma que eu pensava, eu me perguntei, será que não tem mais pessoas que pensam da forma com que eu pensava? De não imaginar que pode abrir um negócio de ergonomia, que não, você não precisa de um currículo gigantesco, de que não, você não precisa ter 10, 20 anos de experiência. Será que não tem mais pessoas que pensam assim? E eu descobri que sim, e a gente vai discutir aqui ao longo da aula quais as diferenças entre ser um CLT na ergonomia, ser um profissional autônomo na ergonomia e ser um profissional, uma empresa, que tem um CNPJ, que abre o seu próprio negócio. Quais são as diferenças, quais são as vantagens de cada modalidade, quais são as desvantagens de cada modalidade. A gente vai abordar tudo isso. Com qual objetivo? Para você prestar atenção nisso e se identificar com uma modalidade ou outra, de repente perceber qual é a forma que você mais se identifica para trabalhar, para você conseguir ter uma clareza em qual caminho seguir, Mesmo seja você que está iniciando na ergonomia agora, tanto para você que já está caminhando na ergonomia, de repente você ainda não encontrou a sua melhor versão dentro da ergonomia. Se você já atua na ergonomia, pode ser que você esteja posicionado em uma versão que não explore tanto o teu potencial, que você poderia ser o melhor profissional. Então a gente vai discutir todas essas diferenças para vocês entenderem de uma forma bem clara. Mesmo para você que é leigo, mesmo para você que já é entendido do assunto, eu vou trazer situações da minha vivência também, que sempre contribui, Então, antes de começar, eu queria contar para você que me conhece há pouco tempo, ou que está me conhecendo hoje, enfim, que eu já passei pelas 3 modalidades. Eu já fui CLT, eu já fui profissional autônoma na ergonomia e eu também já fui e sou, empreendedora, que tenho a minha empresa. Então eu realmente tenho propriedade para falar de todas as minhas 3 versões para compartilhar com vocês, vantagens, desvantagens, o que eu acho melhor em uma e não tão bom, em outra, e fazer essas comparações que eu tenho certeza que vai agregar bastante, tanto para você que já está aí atuando, quanto para você que está iniciando agora e talvez esteja um pouco perdido. Por onde começar, como que eu começo, o que eu faço, tá? Bom, o que eu preparei para vocês? Primeiro, vamos começar do começo, O que é ser CLT na ergonomia, o que é ser autônomo e o que é ser CNPJ. Vamos começar com o primeiro. O que é ser CLT na área de ergonomia? Basicamente é você ter carteira assinada numa empresa, ser um profissional registrado CLT nessa empresa, que vai atuar exclusivamente nessa empresa. Então você vai estar lá com a tua carteira assinada, você é um empregado dessa empresa. Vai cumprir com a carga horária dessa empresa, vai fazer os trabalhos que é designado para o seu cargo nessa empresa, vai cumprir horários, pausas, almoço, as atividades que tem que fazer. Enfim, resumindo, você é um empregado exclusivo dessa empresa. Você pode ser contratado CLT tanto de uma empresa
de uma indústria, de uma grande empresa, de uma grande corporação, para você ser o profissional da ergonomia dentro dessa empresa e atuar exclusivamente nela, cuidar da saúde dos trabalhadores dela, como você também pode ser profissional CLT contratado de outras empresas de saúde, segurança ocupacional, de medicina ocupacional, para você ser profissional da ergonomia CLT dela e prestar serviço para várias empresas de variados ramos. Qual é o mais comum? O mais comum é ser contratado de uma empresa, de uma indústria, e você ser o profissional CLT que cuida só da saúde dos trabalhadores dela. O menos comum é você ser contratado de uma empresa de saúde ocupacional, de medicina ocupacional, para cuidar de um cliente dela, uma empresa dela, ou vários clientes dela, né? Depende o perfil dessa empresa e o cargo que você foi colocado para desempenhar. Mas é o menos comum acontecer isso por motivos óbvios, né? A gente tem muito menos empresas de saúde ocupacional, medicina ocupacional, segurança do trabalho, do que empresas de todos os outros variados ramos que precisam do profissional da ergonomia para atuar. Então, essa justificativa, ela é simples, é por conta disso. Tem muito mais empresas que precisam de um profissional da ergonomia para cuidar dos próprios trabalhadores do que empresas de saúde e segurança ocupacional. E a segunda razão é que a gente vai abordar daqui a pouquinho sobre os profissionais autônomos. As empresas de saúde e segurança ocupacional, medicina ocupacional, tendem a contratar profissionais autônomos mais do que contratar profissionais CLT. Por N motivos, que se sobrar um tempo a gente pode abordar assim, quais as razões disso, mas esse é o mais comum, tá? A gente acabou de ver as características de um CLT, então essas são as características: ser exclusivo daquela empresa, né? Cumprir o horário daquela empresa, missão, visão, valores daquela empresa. Você vai ser um contratado, um empregado dessa empresa. O segundo tipo, né, de trabalho na ergonomia, você pode ser um profissional autônomo. O que seria um profissional autônomo na ergonomia? É um profissional que o nome já diz, ele é autônomo, ele que diz, manda, né, nos seus horários, nos seus dias de trabalho, e ele responde por ele próprio. Uma vez que o CLT, a empresa responde muito por ele, né, porque é um empregado dela, o autônomo não, ele responde por ele, pelos seus trabalhos, com o seu CPF, com o seu registro de classe, né? Cada um vai ter uma classe profissional por trás, né? Para depois, então, atuar com ergonomia. E o profissional autônomo, ele pode tanto atender diretamente várias empresas de vários ramos industriais, como ele pode ser contratado como prestador de serviços de uma empresa de saúde ocupacional, de segurança do trabalho, e atender os clientes dessa empresa. Lembra que a gente comentou, né, antes, que a minoria das empresas de saúde, segurança ocupacional, medicina ocupacional, contratam CLT, né, ergonomistas, diversos profissionais da área. A maioria contrata, pelo menos inicialmente, autônomos. Então, vocês terão um contrato simples de trabalho, de prestação de serviços, né? Para não caracterizar um vínculo empregatício, para não ser confundido ali com CLT, com a carga horária, com os locais que você vai atender, com o teu valor hora ou valor por trabalho, enfim, existem N formas de fazer acordos e você pode ser um prestador de serviços para essa empresa e prestar serviços para os clientes dessa empresa. Então, por exemplo, eu tenho a empresa Soluções Ergonômicas. Quando eu preciso de braços, né, que eu não dou conta de atender os meus clientes sozinha, grandes clientes, eu procuro braços para me ajudar. Quem? Profissionais autônomos, geralmente meus alunos, né, que eu contrato para trabalhar comigo em projetos maiores. Então,
Esse é um exemplo. Eu vou contratar um profissional autônomo. Geralmente vai ter trabalhos pontuais a serem feitos, né? Um trabalho pontual, com início, meio e fim, né? Se precisar estender, inicia um novo contrato de prestação de serviços sem problemas. Então, essa é a característica do profissional autônomo, né? Ele tem mais liberdade, ele responde no nome dele, mas na maioria das vezes ele tem um vínculo, não empregatício, mas um vínculo de indicação com outras empresas de saúde e segurança ocupacional para mandar esses trabalhos para o profissional autônomo, tá? Por quê? Porque a empresa já tem uma estrutura, né? Então é mais fácil chegar trabalhos para essa empresa e ela delegar para os seus braços, para os seus profissionais autônomos, do que o profissional autônomo em si ter uma grande demanda chegando para ele diretamente com as empresas clientes, tá? Qual que é a terceira? Antes, né? O profissional autônomo, ele emite o RPA, tá? Que é o recibo de prestação de serviços do autônomo, tá? O recibo de pagamento do autônomo. Ele tem que emitir o RPA, tá? A terceira modalidade que a gente vai falar aqui é o profissional ou a empresa, né, que é CNPJ. Basicamente, o que seria isso? CNPJ na ergonomia é o profissional que foi lá e abriu a sua empresa. Uma vez que o autônomo ele é pessoa física, eu, Débora, abri minha empresa, a partir de hoje eu sou uma pessoa jurídica. Tá? Então, o CNPJ, eu abro meu CNPJ, a minha empresa, ela surge, né? Ela começa a existir no meio comercial, eu tenho meu CNPJ e todos os serviços que eu faço, eu emito nota fiscal. Então, essa é a principal diferença da parte burocrática. O autônomo vai emitir RPA. O CNPJ, a pessoa jurídica que abriu tua empresa, tua consultoria, vai emitir nota fiscal. Para quem? Para os clientes que atender, tá? E uma outra diferença é que o autônomo, ele trabalha sozinho. Sempre ele vai trabalhar sozinho, autônomo, né? O nome já diz. O CNPJ, a empresa, a consultoria, ela pode tanto abrir a sua consultoria sozinha, né, sua empresa, seu CNPJ, como ela pode abrir em sociedade com mais alguém, né, ter sócios. Então, ambas as formas são comuns, né? Eu, por exemplo, eu sou sozinha, não tenho nenhuma sociedade, mas eu conheço pessoas, colegas e profissionais que abriram em sociedade com mais uma pessoa, com mais duas pessoas, né? Você vai trabalhar em sociedade, você também vai dividir esses lucros dessa sociedade, mas também você tem mais braços para trabalhar, né? Pode ser um ponto positivo para quem já tem uma demanda de trabalho bacana e começar sozinho iria sobrecarregar muito, né? Ou se você tem uma pessoa que você confia muito, um colega de trabalho que vocês têm os mesmos valores, os mesmos objetivos, enfim. Esse é o CNPJ, né? Mas quem abre um CNPJ não é simplesmente ter um número ali, né? Um código. Ao invés de eu assinar com o meu CPF, eu assino com o meu CNPJ, né? Só vai mudar os números. Tem aquela carga de ser empreendedor, né? Tem que ter aquele espírito de empreendedor que a gente vai abordar mais pra frente. Qual seria o perfil mais, não indicado, mas realmente o perfil que a gente mais visualiza em cada um desses profissionais que seguem cada uma dessas 3 linhas, tá? Eu já vivenciei os 3 tipos, eu já fui CLT, eu já fui autônoma e hoje sou CNPJ, então eu tenho propriedade para compartilhar com vocês. Eu mudei como pessoa ao longo desse processo, né? Por isso que teve essa evolução, digamos assim. E essas características de cada um que eu vou trazer para vocês, tanto da minha vivência, como o que eu vejo nos profissionais, como os próprios alunos me dizem isso, dessas características, e eu comecei a analisar e realmente segue, né? Não existe padrão, enfim, mas mais ou menos a característica de cada um. As características de um profissional CLT,
na ergonomia, eu diria que inicia por aquela sensação de estabilidade, né? Eu não quero que meu faturamento oscile, flutue, eu gosto de me sentir um pouco mais seguro, eu sou muito pés no chão, eu tenho medo que o meu salário oscile, né? Então, essas são as características iniciais de um profissional que é CLT na ergonomia, como em qualquer outra área, né? Medo da instabilidade, tanto do trabalho em si como financeira, né? É um perfil de uma pessoa que gosta e que cumpre muito bem com regras, com horários, porque você vai pertencer a uma organização, uma empresa, então você tem que cumprir com isso, né? Ser um bom empregado, digamos assim. Tem facilidade, é uma pessoa muito flexível, tem facilidade em cumprir horários, cumprir regras que não foram você que estipulou, então você precisa ter essa flexibilidade em cumpri-las, né? E tem um ponto importante também, que é o seguinte: geralmente o profissional CLT ele não é tão ambicioso. E não me levem a mal falar isso, porque eu já fui CLT e nessa época eu não era ambiciosa, né? Um pouco por comodismo, né? Tá bom aqui, tá quentinho, tá tudo certo. Um pouco por desconhecer que eu poderia mais, né? Então, e por que eu digo isso? Que o profissional CLT ele não é tão ambicioso? Porque a gente sabe. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. O CLT, ele tem um limite de crescimento, né? Não tem como ele, nossa, vou dominar o mundo. Não tem como, porque ele tá limitado àquilo. Então, tanto financeiramente como galgar hierarquias. Então, é um profissional que tem uma característica mais conservadora, mais pés no chão, não tem muita ambição, tanto de crescimento como financeiramente. Mais uma vez, não me leve a mal, eu estive nessa posição e quando eu estive nessa posição, era assim o meu pensamento, tá tranquilo, estou satisfeita, tá ok, tá? Mas esse é o perfil. E aí, qual seria... E aí, quando eu falo estabilidade, eu coloco um parênteses em estabilidade, porque eu pensava assim, eu vou ter um emprego CLT, eu vou estar estável. É muito melhor do que ser autônomo ou ter CNPJ, abrir uma empresa, porque eu estarei estável. O que aconteceu? Eu fui demitida. Ou seja, na verdade, é uma pseudo-estabilidade que a gente cria na nossa cabeça, achando que eu nunca vou ser demitida. E eu fui demitida. Então, essa estabilidade eu coloco um parênteses para você. Inclusive, muitas pessoas foram demitidas na pandemia, né? Porque a gente vivenciou e está vivenciando algo que a nossa geração, pelo menos, não tinha vivido antes. Então, teve demissões. Então, será mesmo que CLT é estável? Eu coloquei como perfil de uma pessoa que quer estabilidade, porém, nem sempre essa estabilidade ela é real. Às vezes a gente que inventa, né? Como eu, que fui demitida, como muitas, né? Faz tempo já que eu fui demitida, mas só para compartilhar. Como pessoas também que foram demitidas há pouco tempo, por exemplo. Então, às vezes, essa estabilidade que a gente cria no CLT realmente é a gente que cria, não que ela de fato exista, né? Porque não depende da gente, só da gente. Depende de tantos outros fatores que essa estabilidade ela fica em jogo, né? Então, é isso. Essas são algumas características do profissional CLT, que busca o CLT, que está no CLT, que está contente no CLT. Esse é o perfil. Agora, se você não está contente no teu CLT ou não tem desejo de ser CLT, enfim, se você for o inverso disso, pode ser que você tenha as características do próximo tipo de profissional que a gente vai ver, que é o autônomo. Quais são as características, né, gerais do profissional autônomo na ergonomia? Diferente do CLT, que gosta mais de uma rotina, de cumprir horários e tudo mais, o autônomo ele tem uma característica de querer mais flexibilidade no dia a dia dele.
poder escolher melhor os horários de trabalho, os dias de trabalho, as suas folgas, ter a sua própria autonomia, como o nome já diz, né? Ele também quer explorar novos mundos, porque a gente sabe, o CLT, ele vai trabalhar numa empresa só, muitas vezes por anos. O autônomo, ele pode explorar muitas empresas, né? Se ele quiser, se ele for determinado e tudo mais, se ele fizer boas parcerias. Então, essas são características. Ele é mais ousado, ele também não tem tanto medo, só que ele ainda está muitas vezes preso com empresas de saúde e segurança ocupacional. Então, ao mesmo tempo que ele é mais ousado, que ele quer uma flexibilidade, ele ainda tem uma pequena insegurança de realmente andar 100% com as próprias pernas. Por quê? Como a gente já comentou, o autônomo, ele tá preso, né? Não preso, mas ele faz parcerias com empresas de saúde e segurança ocupacional que já trazem os clientes para ele. E ele ganha suas comissões. Então, ele não quer ter 100% da responsabilidade, porque quando tem um profissional autônomo trabalhando com uma empresa, os dois têm responsabilidade, o autônomo e a empresa, que, digamos assim, eu tenho uma empresa, contrato um autônomo para trabalhar comigo. Eu e o autônomo somos responsáveis por esse trabalho, os dois em conjuntos, para prestar esse serviço no cliente, né? Então, o autônomo, ele é mais ousado, ele quer faturar mais, né? Ele não é tão não tem aquele, não é acomodado, ele quer evoluir, só que ainda não 100% com as próprias pernas, né? Porque muitos têm ali alguns vínculos de indicações com outras empresas e também muitas vezes não tem aquela segurança 100% de vou andar com as próprias pernas, tá? Melhor aqui, é mais confortável ficar com essas empresas e tudo mais. Então, são perfis, e também já passei por essa fase, né, por esse perfil, e não tem nada de errado, friso novamente, não tem nada de errado com cada uma, mas eu vou mostrar os perfis geralmente de cada um, né, e vantagens e desvantagens de cada um, porque todos têm vantagens e desvantagens, né. E agora, o CNPJ, que seria o terceiro tipo de profissional, né? O CNPJ, quem abre sua própria empresa, sua consultoria, seja remotamente em home office, seja abrir as portas fisicamente, já é um profissional com uma característica de ser mais ousado, né? De ser mais ambicioso, de ser mais criativo, de não ter tanto medo, né, de não faturar algum mês, né, porque sabe que no outro mês pode faturar muito mais e compensar. Então é mais destemido, né, ele quer novas experiências, ele quer desafios diários, tem aquele espírito empreendedor, né, não gosta de receber muitas ordens, geralmente, não gosta de cumprir o horário que alguém tá me mandando trabalhar. Só que gosta de trabalhar bastante e trabalha bastante, só que se manda. Essa sou eu hoje, tá? Quem me conhece há mais tempo, quem já é meu aluno, sabe que eu trabalho pra caramba. Quem é meu cliente também, que porventura esteja assistindo, sabe que eu trabalho pra caramba. Às vezes é 2:30 da manhã, eu tô respondendo aluno, direct, virando noites, fazendo laudos, fazendo análises ergonômicas e nem me canso, porque eu gosto. Então, assim, não é porque eu posso fazer. Eu tenho esse perfil hoje, sabe? Não é porque eu não tenho aquele horário fixo de trabalho ou que tem alguém me mandando trabalhar que eu não vou trabalhar. Não, eu gosto de trabalhar, eu trabalho muito, só que eu me mando. Também se eu quiser, sexta-feira à tarde, não fazer nada, eu sei que vai acumular, que pode ser pior na segunda-feira, mas eu posso, entende? Então essa é a diferença, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bom, é isso. E para finalizar, quer ter mais independência, seja financeira, seja de tempo, seja de espaço,
né? Eu já fiz várias análises ergonômicas viajando. Já fiz análise ergonômica quando eu estava viajando no México, já fiz análise ergonômica quando eu estava viajando na Califórnia, já fiz análise ergonômica quando eu estava viajando nos Estados Unidos. Aí, Débora, você está se achando? Não, é porque eu escolhi ter essa vida. Aí você escolheu então trabalhar nas férias? Não, às vezes você tem uma conexão que você fica 12 horas, como eu já fiquei 12 horas numa conexão em Nova York. Poxa, eu posso trabalhar. Entende? Ah, eu tinha um prazo bem nas minhas férias. Poxa, não tem nada de errado no primeiro dia das minhas férias eu trabalhar para finalizar e enviar para o cliente. Então eu quis ter essa liberdade e que mesmo se eu fosse autônoma, talvez eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Como a gente já conversou, o autônomo, se ele tá ali um pouco preso em algumas empresas que ele presta serviço, eu já trabalhei assim. É inconsciente, você meio que acha que tem que dar alguma satisfação, assim, e às vezes você se priva de fazer suas coisas da sua vida pessoal, né? Ai, mas o que ele vai pensar que eu tô aqui de férias? E às vezes você nem compartilha, né? Ah, é sexta-feira e eu tô no parque, né? Meio que esconde, porque você... E pelo menos eu, pode ser que não seja, com certeza não é todo mundo, mas eu era assim, mesmo quando eu trabalhava de autônoma, eu ficava, ai, mas eu tenho que falar que eu tô aqui, mas eu tenho que, sabe, ficava aquele negócio meio que não sei quem eu sou ainda, se eu realmente sou dona do meu nariz ou não, eu tinha essa sensação. E eu só realmente eliminei essa sensação quando eu abri minha empresa e fui ter meu CNPJ, fui empreender, né, que não é só ter um CNPJ. Então, eu vejo que essas são as características de cada perfil de profissional da ergonomia, CLT, autônomo e CNPJ, que são os 3 grandes grupos. Tem também a parte de concurso, mas é tão difícil, tão raro que eu nem coloquei, né? Para ser bem sincero, eu não conheço concurso de ergonomia, e sim, você passa no concurso para outra função e acaba tendo atribuições relacionadas, né? Mas de ergonomia eu não conheço. Então, essas são as 3 principais que a gente tem. E agora eu quero falar com vocês sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos 3. Para quê? Para você poder ver realmente, né? O que é bom em um, o que não é bom nesse também, o que é bom e não é bom no outro, para você poder fazer as suas próprias ponderações. Porque às vezes o que não é bom para mim é bom para você. Por exemplo, eu digo assim: pontos, desvantagens do CLT, ter uma rotina muito bem estabelecida. Para outras pessoas pode ser uma vantagem isso e não uma desvantagem. Então, eu classifiquei como vantagem e desvantagem só para facilitar essas comparações, mas como eu falei, uma desvantagem para mim pode ser uma vantagem para você e o contrário é verdadeiro. Uma desvantagem para você pode ser uma vantagem para mim. Por exemplo, oscilar, né? Não saber quanto vai ganhar. Eu gosto disso porque isso me desafia. Outras pessoas podem não gostar muito, mas isso é o meu combustível para fazer cada vez mais e melhor, né? Então, eu separei, mas classifique como você quiser essas características, tá? Vamos lá. Vantagens de ser CLT. Primeiro, todo santo mês você sabe quanto vai pingar na sua conta, né? Todo santo mês você sabe. Então, não tem oscilações. Eu ia colocar a questão da estabilidade, mas como a gente conversou entre parênteses, né? Pensa com carinho essa questão da estabilidade no CLT, porque você pode ser demitido, né? Você não é estabilidade para sempre. A gente cria essa estabilidade da forma como eu criei e fui demitida alguns anos atrás. Então, tem essa questão. E também tem a questão de você não precisa gastar nada, né? Investir em nada, a não ser seu conhecimento. Você simplesmente assina a tua carteira, você começa a trabalhar, você ganha até o uniforme. Então, não tem nenhum investimento a ser feito, né? Só o teu conhecimento que você já investiu previamente, digamos assim.
quais seriam as desvantagens do CLT, tá? Que eu elenquei, que eu vejo como um pouquinho de desvantagem. Primeiro, o crescimento do CLT é limitado. Ah, não, Débora, aqui na minha empresa tem hierarquias que eu posso crescer. Tudo bem, mas mesmo assim é limitado. A mais alta autarquia vai ser a sua limitação. Se você conseguir chegar, tomara a Deus que sim, porque você é merecedor. Mas mesmo grandes empresas que têm... Eu fiz uma aula sobre quanto ganha um ergonomista. E eu mostrei as classificações de ergonomistas que tinham quando tem uma hierarquia dentro de uma empresa. Não, se você não assistiu, depois eu vou colocar o link. Mas a gente tem 4 posições. Então, o mais alto do ergonomista em uma empresa é a 4ª posição, né? Que eu nem me lembro de cabeça o nome das 4, mas tem bem classificadinho: júnior, trainee, pleno, sênior, master. Acho que é master, é o máximo, não lembro exatamente. Mesmo em empresas que têm uma hierarquia de crescimento, você vai estar limitado ao máximo desse crescimento. Então, sim, mesmo que você não aceite, é verdade, o crescimento é limitado. Tanto limitado com a questão de hierarquia que a empresa tenha ou não tenha, onde eu trabalhava não tinha isso, como o crescimento dessa empresa. Se essa empresa não cresce mais, não expande mais, ela se limita, ela chega num ponto ali, num patamar que ela não quer mais crescer, que tá ótimo assim, você vai ser limitado ao crescimento dela junto com ela, né? Então, essa é uma desvantagem. A segunda desvantagem que eu vejo é o teu aprendizado, ele também é limitado. Por quê? E isso, inclusive, muitos alunos já comentaram comigo, muitos mesmo. Inclusive, deve ter até aluno que já me falou isso aqui na live. Débora, eu tô fazendo o teu curso, o de análise ergonômica, que é a parte técnica, porque eu quero ver coisas novas, porque eu quero me atualizar, porque eu tô aqui na empresa há tantos anos e a gente usa o processo dessa empresa, porque tem que usar o processo dela, e é tudo, não que seja tudo igual, mas aqui eu já conheço, eu tô confortável, aqui não, né, eu já domino esse processo. Mas eu tenho medo quando eu precise trabalhar em outra empresa, que eu vou estar completamente perdida, porque eu cheguei até aqui e aqui é o meu limite de aprendizado. Então, muitos alunos já me falaram isso, alunos que entraram para fazer meu treinamento. Então, isso é real e eu também senti isso. Você, no começo, é tudo novo, é tudo difícil, você vai aprendendo, mas depois você já domina aquele ambiente. Então, o teu aprendizado, tuas experiências também são limitadas quando você é CLT, porque por mais grande que seja aquela empresa, é um ramo corporativo, um ramo empresarial que você está atuando. Existem centenas de ramos diferentes. Por mais que seja uma empresa maravilhosa e tudo, que tenha vários postos, mas você vai estar focado naquela atividade. Tem algum erro nisso? Nenhum. Só estou colocando realmente pontos que podem ser desvantagem para algumas pessoas, como pode ser vantagem também. Ah, Débora, eu gosto porque aí eu fico especialista nesse ramo. Tudo bem, né? Eu vejo um pouquinho como desvantagem porque eu sou mais energizada, eu gosto de ter mais experiências, né? Vamos lá. Ganho financeiro limitado também pelos mesmos motivos do crescimento, porque você depende de alguém que vai estipular o teu salário. Não tem como você falar, a partir do mês que vem eu quero tanto. Às vezes alguma negociação e outra dá certo, mas nem sempre, né? E também um ponto de desvantagem que eu vejo no CLT é o seguinte, que para você conseguir uma vaga de CLT, você tem que ter um currículo gigantesco. Quem já tentou passar por um processo de seleção, ou quem já passou no processo de seleção sabe, para ser CLT, o quanto exige currículo extenso. Eu nunca vi um negócio desse. Aí eu tenho aqui a minha empresa, CNPJ, em 4 anos que eu tenho a empresa,
2 vezes me solicitaram um currículo, 1 ou 2, sei lá, eu nem lembro, na verdade, se teve alguma vez, acho que 1 vez. Por motivos que a gente já vai conversar, né? Porque que a empresa, quando você tem uma empresa, isso acontece. Então, eu vejo como um ponto de desvantagem, porque é muito mais competitivo uma vaga de CLT do que no ramo comercial você ter uma empresa e competir com outras, por exemplo. Tá? Essa parte técnica, tá? De currículo, essas coisas. Bom, isso é o que eu vejo. Se eu esqueci de alguma coisa, ou se você não concorda, ou se você tem outras vantagens e desvantagens que eu não coloquei, manda na caixinha que eu já compartilho aqui com todo mundo. Vamos para autônomo agora. Profissional autônomo, vantagens e desvantagens, tá? O que eu vejo de vantagens? Primeiro, né, a flexibilidade de horário. Uma coisa que o CLT não tem, ele vai ter que sim seguir os horários da empresa, né? Porque ele não é um ser diferente de todos os outros que trabalham ali, né? Ele vai ter que seguir. O autônomo não, ele tem essa flexibilidade de dias que vai trabalhar, de horário, sempre tem um acordo, um comum acordo entre as partes, ele consegue ter essa flexibilização, tá? Tem novos desafios, o autônomo tem novos desafios, porque ele não atende uma empresa exclusivamente. Se ele atendesse uma empresa exclusivamente, ele seria CLT, provavelmente. Então, ele tem novos desafios, ele cresce mais, tecnicamente, eu diria assim. Não tô falando o que é certo e errado, mas com a minha experiência de ter passado pelas 2 áreas, eu cresci muito mais tecnicamente quando eu fui autônoma do que quando eu era CLT. Porque quando eu fui autônoma, eu tinha trabalho novo quase todo mês. Posso dizer assim com tranquilidade. Quase todo mês eu tinha uma empresa nova. Então, claro que eu evolui mais como profissional, tendo novas experiências, né, diferentes quase todos os meses do que se estou todos os dias no mesmo ambiente. Porque a gente se acomoda mesmo, né? Uma outra vantagem é poder atender tanto diretamente com as empresas como fazer parcerias com empresas de saúde e segurança ocupacional. Eu vejo isso como uma vantagem, que consegue atender das 2 formas. E uma última vantagem do profissional autônomo é que ele não tem 100% da responsabilidade para ele. Sempre ele divide essa responsabilidade, principalmente quando ele trabalha com outras empresas de SST. Então, essa carga de responsabilidade não é só dele, né? Eu lembro que eu tinha essa sensação. Manda aí pra mim se você tem essa sensação, se você é autônomo ou se você não tem essa sensação. Mas eu ficava, aqui é bom porque eles estão ali, eles respondem por mim. Não que eu fizesse alguma coisa de errado, nunca, jamais, mas aquele negócio assim, tá quentinho aqui, tá bem confortável assim, né? Ninguém me liga me cobrando, quando liga pra empresa eles me repassam. Então é uma vantagem, realmente é uma vantagem. Desvantagens do profissional autônomo na ergonomia. Olha só, acomodação. Pode sim acontecer acomodação. Aconteceu comigo e vários colegas, alunos já me relataram também. Por que acontece isso em um determinado ponto? Quando você faz parcerias com empresas de saúde e segurança do trabalho, como é uma estrutura, uma empresa que já tem clientes, que já tem um nome, que, enfim, traz os clientes para você de uma forma fácil. E aí você se acomoda, porque você sabe que ali todo mês ou quase todo mês, cada 2 meses, vai ter um trabalho novo ali, que você não precisou fazer esforço nenhum. Quem fez o esforço foi a empresa e te traz de mão beijada ali o trabalho, né? Ó, é tal data, tal dia, é tanto. Quer ou não quer? O profissional autônomo muitas vezes vai se acomodar, né? Não precisa inovar, fazer muitas coisas, porque ele já recebe os trabalhos ali sem muito esforço, né? Então, é uma desvantagem, porque você não pode ficar só dependente de outras empresas. Vai que elas arrumam outro profissional que cobra menos que você e te descartam,
né? Ou simplesmente te descartam da noite pro dia, como aconteceu comigo. Te vê como uma ameaça e te tira do jogo. Ah, a Débora, ela tá se destacando demais, tá muito observadora, tá muito envolvida nos clientes, vamos descartar porque ela pode ser uma ameaça, né? Então, acontece também. Então eu vejo como uma desvantagem. Tem muitas vantagens, mas é uma desvantagem. Outra desvantagem, paga muito imposto. Gente, se você é autônomo e você vai atender uma empresa diretamente, eles vão te exigir o RPA, que é o recibo de pagamento do profissional autônomo. E se você faturou mais de 4.664, eu não sei se está exata esse número, porque como eu não sou autônoma há alguns anos já, pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas a princípio não. Se você faturou mais de 4.664, você tem que pagar 27,5% de imposto, mais o ISS, que é da prefeitura, que é mais um pouquinho ali, mais uma quireira. Então, assim, é muito dinheiro. Gente, é quase 30%. É tipo assim, fiz um trabalho de R$1.000, quase R$330 é de imposto. Então, essa é uma das principais desvantagens. E não tem como fugir disso, porque a empresa vai te pedir isso, tá? Existe um caso e outro que tem uma exceção, que faz um esqueminha, mas primeiro que não é correto, o esqueminha tô fora, né? E segundo que a maioria pede mesmo, né? Não tem como, não é toda empresa que faz esqueminha, na verdade é a minoria que faz esqueminha. Então, imagine você ganha 1.000, você nem lembrou disso, tem que tirar quase 330 ali. É imposto, que é o imposto da pessoa física, que é muito alto quando você é autônomo, que é o RPA, né? Quando você emite o RPA, tá? E uma outra desvantagem do autônomo é que você não consegue fechar contrato com grandes empresas ou com muitas boas empresas. Por quê? A grande maioria das empresas, e isso sim é muito real, já passei por isso e frequentemente eu vejo profissionais desesperados porque conseguiram um contrato e não podem assumir, porque a grande maioria das empresas pede nota fiscal para fazer o pagamento e o profissional autônomo ele não consegue emitir nota fiscal, tem que ser CNPJ. Então o profissional autônomo ele também se limita porque chega no momento que ele não consegue mais atender grandes empresas, grandes contratos, empresas que têm essa burocracia, porque a grande maioria das empresas exige nota fiscal, é a questão burocrática interna da empresa, de só fechar contrato ou só realizar pagamentos através da nota fiscal, que o autônomo não consegue emitir, a pessoa física não consegue, só a pessoa jurídica, só quem tem o CNPJ. Então essa também é uma grande desvantagem. Então assim, eu vejo que essas duas desvantagens foram as maiores que me fizeram abrir o meu CNPJ e empreender, tá? Que agora a gente vai falar sobre isso, né? Vantagens e desvantagens do CNPJ. Vamos começar com as desvantagens? Que eu inverti, não sei porquê aqui no meu rascunho. Desvantagens de abrir um CNPJ, de abrir sua empresa. Primeiro, tem aquela oscilação, né? Você não vai ganhar todo mês tanto. Não existe isso. Você consegue, e quem é meu aluno da mentoria que tá por aqui pode confirmar, você consegue prever quanto você vai ganhar, investir e ter esse retorno. Muito parecido com o que você previu. Só que você tem que conhecer essas técnicas, tá? Mas é um tipo de desvantagem para algumas pessoas, né? Você não saber quanto você vai ganhar todo mês. Como eu comentei, eu sou meio doidinha, eu gosto dessa oscilação, porque isso pra mim é um combustível. Quando eu ganhava certinho todo mês a mesma quantia, eu me acomodei.
E eu não estava feliz, porque eu não sou uma pessoa de um perfil que gosta de rotina, que se acomoda e tudo mais. Eu sou uma pessoa mais energizada, eu preciso de novos desafios, de novas experiências, de não ter rotina. Então, isso pra mim é uma vantagem. Para algumas pessoas é desvantagem, eu entendo perfeitamente, tá? E uma desvantagem que eu diria também do CNPJ é que a tua responsabilidade aumenta, tá? Porque é você respondendo em seu CPF e no seu CNPJ. Então, se der alguma cagadinha, é você, né, que responde. Só que, mesma coisa, pode ser desvantagem para algumas pessoas e para outras vantagens. Por exemplo, eu fiquei muito mais consciente e muito mais dedicada quando eu abri meu CNPJ. Porque eu entendi que era eu e Deus. Se desse algum problema, alguma questão, se eu fizesse algo errado, eu ia responder exclusivamente por isso. Porque eu tenho a minha empresa hoje que está prestando serviço e que tem um contrato que está respondendo. Então, eu comecei a me dedicar muito mais, estudar muito mais, para ir mais preparado para o cliente, fiz mais cursos, me capacitei e para mim isso, no final das contas, foi bom, né? Porque eu entendi que eu tinha mais responsabilidade e corri atrás para não falhar, né? Claro que a gente falha sempre, inclusive hoje, né? Eu falho sempre ainda. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas com certeza ter essa carga de responsabilidade maior me fez buscar mais. Mas para outras pessoas pode ser sim uma desvantagem, porque não posso assumir uma responsabilidade tão grande hoje, então pode ser uma desvantagem sim. Mas vamos para a parte boa então, vantagens de abrir uma empresa, abrir uma consultoria, abrir teu CNPJ. Vamos lá. Primeiro, tudo que você ganha é seu, 100%. Por que eu digo isso? Se a gente for comparar com o profissional autônomo na ergonomia, ele tem parcerias com as outras empresas, ele vai ganhar comissão pelo trabalho, então ele já começa perdendo. Brincadeiras à parte, eu já trabalhei, gente, por 20%. Eu já fiz uma análise ergonômica do trabalho de 35, 36 mil reais, alguma coisa assim, e ganhei só 6 mil reais. Fiz a análise ergonômica inteira sozinha. Então, assim, imagine se na época falasse assim, olha, Débora, você vai ganhar pelo trabalho que você teve 36 mil reais, era o preço de um carro excelente. Eu ia surtar, eu ia desmaiar, mas não era a realidade, né? Era bem inferior. Então, assim, primeiro ponto positivo, primeira vantagem de ser CNPJ é que 100% é seu, né? Você não tem que dar uma quirera para ninguém, né? Segunda vantagem de ser um CNPJ, de ter sua própria empresa, possibilidade de crescimento infinito. Infinito sim, porque só depende de você o seu crescimento. Não dou mais conta, você pode contratar uma pessoa, você pode fazer um contrato com um profissional autônomo, quantos você quiser, quantas empresas você quiser atender, quantas chegarem, quantas você conseguir, e se você não conseguir, quantas você delegar para outras pessoas te ajudarem. O crescimento é ilimitado, todo empreendedor tem crescimento ilimitado, você pode chegar onde você bem quiser, tá? E isso eu tô falando de crescer mesmo. Existem empresas de ergonomia gigantescas que atendem todos os estados do país, que tem mais de 1.000 clientes em empresas que faturam altíssimo, porque a gente sabe que uma análise ergonômica do trabalho não é barata. E aí multiplique por 50 clientes, 100 clientes, 200 clientes. A gente tem 5 milhões de empresas no país, tirando as MEI. Então é muito dinheiro. E nem só pelo dinheiro, mas o crescimento mesmo, sabe? Então é uma mega vantagem. Outra vantagem, o imposto é bem menor. Se você for comparar com o autônomo, que paga 27,5%, se ele estiver ganhando bem acima de 4.600 e pouco lá que a gente conversou, o imposto do CNPJ é bem menor se
você tiver um bom acompanhamento no início, ter uma contabilidade inteligente, ter com quem contar no começo, alguém que já abriu empresa no mesmo ramo para você trocar experiências, você pode pagar 8% só por nota fiscal emitida. 8 e pouquinho, alguma coisa assim. Se você tem um bom acompanhamento no início, né? Ou de um contador ou de um profissional que já trilhou esse caminho e pode te mostrar o caminho sem as pedras. Ou você pode errar no começo e pagar 20 e poucos por cento também, mas é possível pagar pouco imposto também, tá? Mais uma vantagem de abrir a empresa, ter CNPJ. Você consegue fechar contrato com grandes empresas e com boas empresas, que é aquela questão da burocracia que a gente conversou, de muitas empresas, geralmente as de médio, grande porte, elas só fecham contrato com outro CNPJ, elas não fecham contrato com um profissional autônomo, tá na parte burocrática dela. Então, tem essa vantagem também, tá? E, gente do céu, 3 para as 6. A gente tem 4 minutinhos de live. Como voa, meu Deus! Eu vou dar um gás aqui pra gente encerrar. Que mais que tem de vantagens? Você passa autoridade. Lembra que a gente conversou? Quando você vai tentar uma vaga como CLT, você tem que ter um vasto currículo. Quando você trabalha como autônomo, você não tem tanta autoridade. Quando você tem sua empresa, teu CNPJ, você passa muita autoridade. Além disso, você já é uma autoridade na ergonomia, por si só, por ter uma empresa, e você passa segurança para o cliente. Então, é muito mais fácil ele fechar com você, ele se sente mais seguro. As tratativas e as conversas são diferentes quando você tem tua empresa, porque você está respondendo juridicamente, então a conversa é outra, entendeu? Ninguém te passa a perna. Muitos profissionais autônomos passam a perna porque não tem esse respaldo jurídico, esse peso, não tem um contrato muito bem feito, né? Então é uma vantagem também. Que mais? Tem muita experiência, então cresce muito profissionalmente, ganha muita experiência tô por ter contato com várias empresas. Eu atendi mais de 60 empresas já, graças a Deus. Tô aumentando ano a ano o meu portfólio de clientes atendidos. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Se eu puder chegar em 100, 200, 300, 1000, sei lá, nossa, um sonho pra mim. E eu sei que eu posso. Eu sei que eu tô trilhando para esse caminho. Então, assim, para mim, isso é uma vantagem gigantesca, o crescimento profissional e as múltiplas experiências que você consegue ter. E para fechar, não tem limite, né? Você pode crescer o quanto você quiser, o quanto você consegue alcançar. Eu vou liberar... Gente, apareceu aqui pra mim que faltam 2 minutos para encerrar a live. Eu nem tô acreditando, acho que foi a live que mais passou rápido de todo o histórico de 3 anos que eu tô aqui. Enfim, gente, sobre valores, eu já fiz uma live sobre isso, não vai dar tempo de abordar, eu vou postar o link pra vocês, tá? Tem uma dúvida aqui só na caixinha, acho que foi tão clara essa live que não teve dúvidas, então Ana, manda pra mim depois que não vai dar tempo de responder, peço desculpas mesmo, já vai cair, tá aqui 1 minuto e 14. Pra fechar, qual é a minha opinião? O que mais me agregou na minha vida? Abrir um negócio, abrir minha empresa. Nunca cresci tanto, nunca faturei tanto, nunca fui solicitada, requisitada para atuar tanto quanto eu fui a partir do momento que eu abri minha empresa. Então, essa é a minha experiência, já passei pelas 3 e foi o melhor disparado, tá? E tudo sobre abrir empresa, abrir um negócio, a parte comercial, a gente vai abordar no workshop Ergo Empreendedor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha te ajudado a esclarecer e ver todas as infinitas oportunidades que tem. Tô vendo vários alunos meus aqui. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia, pela parceria mais um dia. E amanhã a gente se vê de novo aqui às 5 horas. Beijo, tchau, tchau e até a próxima.